Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é inteligência financeira. E quem vai participar é a nossa consultora financeira. Tudo bem, Mila? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Mila. Mila Beceveri. Mila, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Como o corretor de imóveis pode administrar o seu honorário mesmo não tendo um ganho fixo mensal? Um ponto que é muito importante a gente destacar, e nas minhas falas eu gosto de colocar dados, né? A gente sempre brinca que contra fatos não há argumentos. O IBGE divulgou no início de 2019 uma pesquisa onde relata que 25% dos trabalhadores no mercado brasileiro, eles não possuem a carteira assinada. Logo, a gente está falando de 1/4 da população que contempla também esse mesmo ambiente dos corretores. E para isso é importante a gente destacar qual é a diferença que a gente tem quando a gente se refere a uma renda fixa e uma renda variável. Hoje, quando a gente pensa numa renda fixa, a gente sempre pensa naquilo que a gente pode prever e basicamente é atrelada a algum benefício social. E a renda variável, ela está atrelada ao próprio desempenho daquele trabalhador. E que hoje no mercado de trabalho, isso é muito importante, porque isso está ligado a diretamente o quanto que ele está engajado com as suas próprias metas, o quanto que ele está engajado com o seu próprio desenvolvimento. Então, respondendo a sua pergunta, ele administrar o seu honorário, mesmo ele não tendo essa capacidade de ter uma visibilidade de renda fixa, é ele cuidar da sua própria carreira. É ele cuidar daquilo que é o seu bem mais precioso, que é traçar suas metas e estabelecer aonde ele quer chegar. E com isso ele pode determinar, sim, o quanto em média ele consegue, mesmo estando num cenário variável. E me diz uma coisa, você acha que é mais vantajoso, então, a pessoa não ter, então, uma renda fixa mensal? Você acha que ela tendo essa renda que provém somente do trabalho dela, da atuação dela, é mais vantajoso, então? O que você pensa em relação a isso? Você acha que estimula mais o profissional a se desenvolver? Cris, eu te diria assim, não tem uma resposta exata, mas pensando no comportamento humano, isso vai muito da personalidade da pessoa. Porque há pessoas que precisam de ter a sua renda fixa e que não vai estar disponível para oscilar, ter uma volatilidade na sua carreira. Porque o profissional que tem uma renda variável, necessariamente ele precisa todos os dias ser desafiado. Sim. Então eu diria que se a pessoa tem um perfil muito próximo a um perfil empreendedor, a gente sempre faz essa analogia, eu particularmente sou a favor. E o mercado, inclusive, tende a se colocar nessa posição. Profissionais que são capazes de prestar um serviço a um único estabelecimento, a um único empregador, mas que ele consegue remuneração através de vários vínculos empregatícios que não necessariamente são regulamentados por uma CLT. Entendi. E bom, completando essa minha primeira pergunta, o corretor de imóveis, ele pode ser considerado um profissional instável financeiramente? Não, né? Novamente, eu particularmente diria que não, porque a instabilidade vai estar ligado, aí mais à frente a gente pode falar sobre isso, o quanto que ele está engajado com o seu próprio planejamento. Porque se a gente parar para pensar, a gente vê historicamente o quanto pessoas que na teoria estavam com a remuneração fixa, hoje a gente tem um número absurdo de desempregados no Brasil. Então essa pessoa que tem uma característica de uma remuneração fixa, ela pode não necessariamente amanhã estar dentro do mesmo escopo de negócio. Então eu diria inclusive, se a gente for pensar no mercado futuro, que o corretor é um privilegiado, porque ele está à frente de um mercado que é uma tendência, aonde ele mesmo é responsável pela sua própria carreira. Então, o desenvolvimento profissional e financeiro depende exclusivamente do próprio profissional. Sim, independentemente se ele tem um emprego com renda fixa, porque amanhã ele pode não ter mais. Com certeza. E aí ele vai ter que se tornar também um grande planejador financeiro. Além de planejador financeiro, ele é o próprio detentor da sua carreira, Com né? certeza. E aí, dependendo do quão engajado que ele esteja com seus próprios sonhos, as suas próprias metas, ele vai ter a capacidade, inclusive, de estabelecer um futuro que talvez com a renda fixa
não fosse possível, justamente porque o quanto que ele está engajado não vai variar se ele vai receber mais ou menos. E é aí que está a grande diferença de você ser um trabalhador cujo o seu empenho é determinante para o quanto que você vai ganhar, seja mais ou seja menos. Então, o ideal é se preparar para o mercado, no caso imobiliário, que são os corretores de imóveis, ou outros profissionais, se preparar para o mercado que ele está atuando no momento, é isso? Exatamente. E para o corretor de imóvel, eu diria que tem um fator preponderante, que é a relação interpessoal. Hoje o corretor de imóvel, ele necessariamente precisa ter uma habilidade social muito grande. Com certeza. Aonde requer dele habilidades humanas para além daquela negociação que ele está para fechar. Então eu diria o seguinte, não só conhecimentos técnicos, né, voltados à sua área de atuação, mas um conhecimento interpessoal, inclusive de gestão de pessoas, que fará com que ele, no âmbito social, consiga ter uma relação, talvez que em um dado momento seja fragilizada, mas ele tem algo que hoje no mercado é muito visado, que a gente chama de inteligência emocional. Emocional, a gente vai entrar nesse assunto que eu quero falar com você. E uma outra coisa, voltando à questão financeira. Então, assim, o fato de o corretor não ter uma garantia fixa mensal não é, assim, um fator negativo, então? Não é. Hoje, as empresas, elas buscam, inclusive no âmbito corporativo, profissionais que tenham a capacidade de lidar com a volatilidade do mercado. É um gerenciamento de crise? É um gerenciamento de crise e de carreira. Uhum. Hoje, o corretor, por isso que eu te falo que ser corretor, eu vejo como algo positivo do ponto de vista de amadurecimento profissional. Uhum. Porque ele está à frente de um trabalhador que está no âmbito corporativo, cuja a renda é fixa, mas a sua inteligência emocional pode não estar tão desenvolvida quanto de um corretor. Um corretor hoje ele é multifacetado, né? A gente avalia uma série de habilidades que quando você pega um corretor e tem uma conversa de emprego, por exemplo, você consegue perceber que ele tem características inerentes ao negócio que ele desenvolve, mas que faz dele multifacetado. E me diz uma coisa, então assim, qualquer profissional, não só o corretor de imóveis, mas a gente está falando mais do corretor. Então assim, não adianta ele ter só uma preparação técnica, a questão da inteligência emocional é um fator assim muito importante. Preponderante e fundamental. Você acha que é mais importante que a preparação técnica? Eu sou suspeita a falar porque eu amo estudar, né? Então, se eu te falar que a preparação técnica, ela não é tão fundamental e importante, eu estou na contramão da minha carreira. Eu acho que a balança, né? As duas coisas pesam e são muito fundamentais, né? Nenhum profissional, a gente falava um pouco antes nos bastidores, né? Que ao contrário do que se pensa, um planejamento financeiro ou um profissional econômico e da área financeira, ele não lida com a ciência exata tão somente. O resultado dela é uma ciência exata, mas planejamento financeiro e uma economia em si são ciências sociais. Sim. Então, eu preciso sim de uma inteligência emocional, eu preciso sim de uma habilidade interpessoal, mas eu também preciso da minha habilidade técnica. Porque é muito importante, quando você vai falar com um cliente, por exemplo, você conhecer o território onde está sendo atuado, você falar para ele, por exemplo, de números, como é que está o mercado imobiliário hoje? Isso é um conhecimento técnico, né? Sim. E isso faz com que você ganhe know-how para falar, não, aquele corretor ou, como você disse, qualquer outro profissional, ele tem conhecimento técnico, tão logo o negócio a ser fechado com ele, eu tenho um embasamento que me dá segurança. Porque o conhecimento técnico ele é feito através de estudos, Sim. Né? Você pode fazer um curso, uma faculdade, Sim. cursos online. E o emocional? Como é que a pessoa adquire isso? Como é que ela consegue experimentar? Porque assim, para você fechar um negócio, eu acho que existem as duas facetas. O conhecimento técnico que tem que estar 100%, né? Você tem que estar por dentro, porque as mudanças ocorrem. Sim, constantemente. Né? Constantemente, né? Você não pode ficar parado e o corretor de imóveis ele tem que prestar atenção nisso. E o emocional, como é que faz também para não perder esse viés?
Cris, eu diria para você como experiência própria. É uma vivência, tá? A gente passa a se conhecer, obviamente que pode chegar um ponto de você precisar de ajuda profissional, né? Hoje a gente tem um mercado de coaching aí que auxilia muito nesses propósitos, né? Não só de inteligência emocional, mas como uma condução na própria carreira. Então, pode ser que chegue um momento que esse profissional, o corretor ou qualquer outro que viva de uma remuneração variável, ele sinta a necessidade de buscar uma ajuda profissional para essa inteligência emocional. Mas a própria vivência vai te ensinando a conduzir isso. E o importante é você ter humildade suficiente de dar um passo atrás, reconhecer e buscar um aperfeiçoamento. Eu diria para você que hoje no mercado de trabalho não há espaço para aquele profissional, primeiro que ache que ele já tem o conhecimento suficiente. Não existe isso mais no mercado profissional. E segundo, aquele profissional que não vê no outro alguém que possa ser seu parceiro e do qual você vai adquirir algum conhecimento também. Entendi. A gente vive num mundo compartilhado. É verdade. E voltando à questão, né, a questão financeira, né, Mila, você veio para falar disso. Quais são as principais dicas que você dá para o corretor de imóveis possa adquirir, assim, uma tranquilidade financeira? Além do planejamento, o que mais que ele tem que fazer? Principalmente, assim, com relação aos gastos fixos mensais, porque ele tem conta de luz para pagar, né? Ele tem o condomínio dele para pagar, a escola do filho dele para pagar, entendeu? Assim, eu sei que depende dele, mas assim, tem que ter um planejamento. Além do planejamento, o que mais que ele pode fazer para ficar mais tranquilo, para ele saber que no final do mês ele vai conseguir honrar com os seus compromissos, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer o quão ele está preparado para atuar no mercado. Feito isso, com essa habilidade técnica que ele tem, ele pode, de uma forma muito planejada, estabelecer qual o ganho mínimo que ele precisa para arcar com o seu custo fixo. Tem uma frase de Thomas Jefferson que eu gosto muito e que ela diz o seguinte: nunca gaste o seu dinheiro sem antes possuí-lo. Com certeza. E isso é fundamental para quem tem uma remuneração variável. Então, uma dica respondendo a sua pergunta, a primeira coisa é você, mesmo que seja, eu brinco com as pessoas que conversam comigo, pega um papel, a gente no interior até brinca, pega um papel de pão, uma caneta e escreve quais são os seus gastos fixos hoje para a sua sobrevivência, né? Para aquilo que é realmente necessário. Estabeleça isso e é isso que o corretor de imóvel necessariamente precisa fazer e em cima disso, o quão ele tecnicamente estiver preparado, ele vai buscar recursos, meios para ter o retorno financeiro para cumprir aquilo ali. E aí eu diria mais, havendo um retorno financeiro superior aos gastos fixos dele, é importante que ele guarde uma remuneração. E aí, Cris, para responder essa sua pergunta, eu elenquei uma série de 6 itens mais ou menos de fundamental importância para esse planejamento financeiro dele. Ótimo, você pode falar? Claro, vamos lá. A primeira coisa, assim, que a gente precisa ter é ter claro na mente o que a pessoa deseja para o futuro. Primeira coisa, o que você deseja para o futuro enquanto profissional que tem uma renda variável? Afinal de contas, não é um fato de você ter uma renda variável que você não pensa no seu futuro, muito pelo contrário. Pelo contrário. Você pensa e tem que pensar com muito mais cautela. Eu acho que deixa mais ansioso o profissional. Deixa mais ansioso e é necessário escrever. Você escrever aquilo que você pretende para o seu futuro, pensando no âmbito financeiro, que é a pergunta que você me fez. O que você quer? Você quer um imóvel? Você quer fazer uma viagem? Você quer dar uma escola melhor para o seu filho? Deixa isso registrado. Essa é a primeira dica que eu diria. A segunda dica é separe um tempo no seu mês para você cuidar das suas finanças. A gente separa tempo para várias coisas, mas dificilmente eu escuto uma pessoa dizer que abre um computador ou pega um papel para olhar como foi o seu retorno financeiro do mês anterior e o que ele deve esperar para o mês seguinte. Então, um corretor, ele precisa... Hoje a gente tem vários aplicativos aí à nossa disposição, mas não precisa disso. Um simples Excel ou um simples papel e uma caneta consegue te dar segurança naquilo que você pretende como futuro e naquilo que você pretende como
o dia a dia, que é o que você falou, que são os gastos fixos. Tá, Milady, só interrompendo um pouquinho, você já falou 2, né? 2. Faltam 4. Então, na verdade, o corretor de imóveis, ele tem que saber, ele tem que ter um controle financeiro. Totalmente. Então, assim, ele tem que se desafiar, porque se ele está precisando do mês seguinte de mais R$5.000, ele vai ter que se organizar para atingir essa meta, é isso? Lembra, no início da conversa, a gente deu a diferenciação entre remuneração fixa e a remuneração variável. A principal diferenciação dela é justamente a variável está ligada diretamente a traçar metas. Então, se eu preciso traçar metas, e aí entra a minha terceira dica, eu preciso fazer um orçamento pessoal. Porque dentro desse orçamento eu vou estar pegando o primeiro ponto, a primeira dica que eu dei, que é você ter claro o que você quer. A segunda dica que é você ter um tempo dedicado para fazer cumprir o que você quer. A terceira dica que é justamente você ser capaz de elaborar um orçamento pessoal. E ao contrário do que se pensa, Cris, eu poderia, pela minha profissão, dizer para você, nossa, isso é muito difícil, até para empoderar a minha profissão. Não, não é assim, não é difícil. Basta você se organizar, tirar o tempo e você é sim capaz de fazer o seu orçamento pessoal. E aí a gente pode falar como a quarta dica, que eu diria não menos importante que as demais, é você dar um prazo. A gente não pode estabelecer uma meta sem dar um prazo para ela. Tudo na nossa vida, quando você trabalha no modo fixo, como a gente estava falando, as empresas te dão metas e você precisa cumpri-las. Por que você, sendo um profissional cuja renda é variável, para si mesmo você não estabelecer metas? Então, é um meio de você garantir que a forma como você vai trabalhar será capaz de você cumprir aquilo que você mesmo traçou para o seu futuro. Mas tem um período para você... Determinar? Isso vai do interesse de cada um. E aí, se você for pensar, por exemplo, em investimento, a gente poderia, falando da minha área, a gente poderia separar 3 momentos e de escolhas para você fazer investimento, né? Hoje a gente tem, quando eu penso em prazo, falando em investimento financeiro, investimentos até um ano, né, o prazo de um ano, a gente pode falar em investimento de renda fixa pós-fixado, e aí no segundo momento, num outro bate-papo, a gente pode falar mais sobre isso. E o segundo período seria se o seu planejamento for de 2 a 5 anos, e aí a gente tem também remuneração fixa, e aí indexados pela inflação, e que não necessariamente seriam pós-fixado, pode ser investimento pré-fixado. E quando você atinge o terceiro patamar aí, que é acima de 5 anos, você tem ações, você tem um leque muito maior. Então, fundamentalmente, o prazo é que vai determinar aonde investir, aonde guardar. A sua necessidade, né? A sua necessidade. É bem verdade, Cris, que as pessoas podem falar assim, ah, Mila, mas eu não consigo esperar 5 anos. Não tem problema. E aí eu já entro na quinta dica, que é você dar valor ao seu sonho e à sua meta. Você vai estabelecer uma meta, só você pode dar valor. E aí a gente entra no último e o sexto passo, que eu considero todas as minhas conversas, não o mais importante, mas aquele que é o norteador de tudo. A sua necessidade financeira, o seu sonho, não tem o mesmo preço que o meu sonho, e assim de forma recíproca, né? Cada um sabe o peso do seu sonho e esse peso a gente converte de uma maneira financeira. Então, o que te basta para ser feliz? Isso financeiramente também é muito importante. É muito individual. É muito individual. Eu não posso chegar aqui para você e falar, Cris, o corretor, a receita de bolo é essa. Não. Tem corretor que são mais audaciosos, ele quer alcançar um patamar maior. Tem corretor que não, que ele tem uma visão daquilo que é importante para ele de uma forma não tão audaciosa. Então, colocar prazo, ter um tempo, determinar o tamanho do seu sonho, dar valor a ele e o que efetivamente te faz feliz... Isso é muito individual. São coisas muito individuais.
Entendi. Não dá para rotular. Não existe um estereótipo para dizer faça dessa maneira. Tem alguns passos que, assim, dá para ser seguidos, Sim, né? com certeza. Mas, assim, como alcançar de verdade é cada um... Cada um, é aquilo que você falou, né? Cada um sabe aonde o calo Aperta, né? É verdade. Com certeza. Então, assim, Mila, é um bom planejamento, então é um aliado do corretor de imóveis. Um bom planejamento é um aliado do corretor de imóveis. Isso daí, planejamento financeiro, não é puxando sardinha para o meu lado, mas o planejamento financeiro, ele cabe em qualquer profissão, ele cabe em qualquer... Inclusive uma pessoa que é do lar, que está atuando, cuidando de um filho, ela faz o seu planejamento financeiro, é ela que vai estar vendo o que é necessário para prover o recurso, inclusive para dentro de casa. Então, o planejamento financeiro é um tema básico. Mila, e vamos supor assim, não importa se é um corretor ou qualquer outro profissional, mas que a pessoa se encontra totalmente perdida, sabe? Quando ela vê que ela está numa situação complicada, qual é o primeiro passo que ela tem que tomar para começar a fazer esse planejamento financeiro? Primeira coisa é ela listar onde está o problema. Uhum. Escrever. Volto a te falar. Escrever. Escrever é fundamental. Planejamento, né? A gente pegar a etimologia da palavra, a gente vê que o planejamento, ele pode ser traduzido como escrever, como deixar claro, como planejar. Então, eu diria para você, respondendo a sua pergunta, que ele deve elencar qual é o problema e se for um problema, por exemplo, de dívida, ele buscar a solução de negociação. Tá. Hoje existe uma abertura muito grande para quem tem interesse em pagar a sua dívida ou querer sanar um compromisso que por um evento não pôde fazê-lo. Então, ele tem que listar e ele tem que fazer compromissos que ele possa honrar. Um ponto muito importante, Cris, não negocie a sua dívida para você ter um segundo problema e perder a credibilidade. Negocie de um modo que você possa honrar. E aí você volta a ter credibilidade. E é possível, né? Claro, é possível. Você tem que ser honesto. Uhum. Você tem que ser honesto. Tem que encarar a realidade. Tem que encarar a realidade, é verdade. Ô Mila, e os corretores de imóveis que são proprietários de imobiliárias, como é que eles fazem para separar as finanças pessoais com as finanças profissionais? Como é que é feito esse... Essa pergunta sua é muito importante. Quando a gente fala de empresário, a gente pode colocá-los na mesma categoria. Hoje a gente tem alguns relatórios, né, falando em planejamento financeiro, que são, eu chamo de tripé, né, para os empresários. Você tem um fluxo de caixa projetado, você tem uma DRE, né, que é uma demonstração de resultado, né, dessa empresa, e você tem um balanço patrimonial. Em um desses relatórios, a gente tem um nome que chama Prolabore. O Prolabore é o salário desse empresário, é o salário desse dono. É muito importante ele respeitar esse valor e fazer dele a sua receita para que as suas questões pessoais elas sejam sanadas em cima desse valor e não confundir as outras linhas desses relatórios pegando o dinheiro como se fosse para ele. E tem muito profissional que faz isso, né? Vira uma bagunça. E é um dos motivos que a gente tem uma morte precoce nos negócios no Brasil. E como é que ele faz para identificar o que é o Prolabore dele, o que não é, o que ele pode usar? Porque às vezes fica um pouco confuso, né, Mila? Fica. E aí, voltando a puxar a sardinha para o meu lado, tem que chamar um profissional. Para que ele estude o seu negócio, para que ele faça toda uma descrição de aonde, voltando, estão a sua necessidade de recurso variável, recurso fixo, um investimento que ele vai fazer, qual a estrutura de capital dessa empresa, se a gente tem um capital próprio ou se a gente tem um capital de terceiro. Terceiro, leia-se empréstimo, banco, o capital próprio é o capital que o próprio empresário e os seus acionistas, quando se o tem, vão estar colocando. Então, é uma missão mais difícil do que um planejamento pessoal. O ideal é chamar realmente um profissional. O ideal é chamar um profissional. E você acha que hábitos básicos também auxiliam num planejamento eficiente? Auxilia. Para essa pergunta, eu diria que é muito importante conhecer que padrão de vida você quer. Então, em cima do padrão de vida que você quer, você determina aquilo que a gente falou antes, cada um sabe do seu calo. Cada um sabe do seu calo. De repente, você é capaz de viver dentro de um padrão que outras pessoas não conseguiriam, ou o contrário, que para você ter um padrão de vida mais elevado seja importante, inclusive para a sua felicidade.
Então, conhecer o seu padrão de vida vai fazer com que você crie hábitos que necessariamente são hábitos fundamentais para esse planejamento financeiro. E, Mila, tem algumas ferramentas que podem ser usadas pelos corretores para auxiliar nesse controle financeiro? Além do profissional, é claro que eu acho que nem substituível, mas tem algumas ferramentas que também auxiliam nesse controle financeiro? Cris, hoje é aquilo que você falou, a gente tem diversos cursos aí, Sebrae, né, que tem um vínculo muito importante, aonde dá auxílio para ele. Para o orçamento pessoal dele, eu poderia criar situações mirabolantes aqui para você, até para valorizar, mas eu diria que ele, conhecendo um Excel, que é uma ferramenta fundamental. Que é básico, Excel. É básico, Excel básico, não precisa de ser nada mirabolante. E tem questões que só ele pode responder. É claro que para ele fazer essa estrutura, se ele assim achar necessário, ele pode chamar uma pessoa, um amigo talvez, e estruturar, né, a forma como ele vai acompanhar dentro do Excel. Mas com um pouquinho de amor por o seu sonho, pelo seu sonho e pela sua meta, ele é capaz de fazê-lo. Não pode ser acomodado, né, Mila? Não pode, não pode. E, bom, você já tinha falado isso, né, mas é bom repetir, uma visão clara de uma negociação futura pode contribuir para o gerenciamento também do seu controle financeiro? Pode, né, porque você tem que saber o que você está te esperando futuramente, né? Ter quase uma certeza disso, né? Isso é muito importante. A visão clara do futuro te dá uma menção à reserva que você pode fazer. Mas, lembrando, quando você me perguntou sobre o custo fixo, você não pode contar com o futuro para o seu custo fixo de agora. Então, é muito importante, dentro dessa remuneração, que apesar da volatilidade por ser variável, você precisa trabalhar para que esse custo fixo seu seja cumprido, né? E aí as reservas futuras dentro de uma negociação futura, ela vai entrar dentro do seu fluxo de caixa como uma renda extra e, por que não, talvez um investimento futuro, né? Com certeza. Mila, a gente já está terminando o programa. Eu agradeço muito sua participação. Muito obrigada. Foi muito importante para a gente. Obrigada. E eu queria que você desse uma palavrinha final aos corretores de imóveis. Uma dica fundamental é essa. Se você escolheu essa profissão, faça dela a sua meta e o seu sonho, né? E através disso, é uma daquelas dicas que eu dei. Dê valor e tempo para essa meta e para esse sonho. Eu acho que com isso ele vai se tornar um profissional mais engajado, um profissional no qual ele vai estar valorizando o seu dia a dia. A dificuldade ela vai surgir por ser uma remuneração variável, mas justamente é algo inerente à profissão que a gente tem aí como tendência do futuro, inclusive. Obrigada, Mila. Obrigada a vocês. Obrigada a todos e espero vocês na próxima semana.